Oi, Tuareg, tudo bem? Agora aqui no meio do carnaval a gente vai falar sobre samba, como é que se samba... Brincadeira! Esse vídeo vai te dar dicas iniciais para você se tornar um concurseiro. Se liga no boteco! Em primeiro lugar, por que existe serviço público? Cara, é uma atividade econômica não suprida pela iniciativa privada, por isso ela é pública. Existem várias teorias para analisar qual atividade deveria ser chamada de essencial e assim ter que ser executada pela administração pública. Mas o que eu vou passar para vocês que é mais importante, que é a jurídica. Serviço público é uma atividade econômica que ela está prevista na Constituição. Então, é isso que a gente vai entender como serviço público, beleza? Para nível de concurso é o que interessa, porque daí que vai gerar nos órgãos e nas empresas públicas. Essa foi a cachorra participando do vídeo. Na sociedade de economia mista, a necessidade de cargos, tá? De forma direta ou indireta. Ou seja, é preferencial pelo Estado. E por que é preferencial pelo Estado? Se entra iniciativa privada, entra a questão do lucro. E quem paga esse lucro é você, cidadão, que é o cliente principal. Então, essa é uma das razões de ser preferencial do Estado, pelo Estado, para que não onere você, que é o cliente principal do Estado. As empresas públicas são eficientes? Podem ser eficientes? Não são eficientes? A grande questão é, toda empresa pública ou privada, ela pode ser ou não ser eficiente. A gente tem exemplos vários nas duas esferas, de eficiência ou não eficiência. Exemplo, a Vale. Recentemente, aqueles acidentes horríveis como o Brumadinho, ela não seguiu procedimentos e protocolos que ela mesma segue no Canadá. Então, é uma empresa privada e nem por isso foi eficiente. Só para deixar que a gente não vai analisar a questão ideológica, só que existe mecanismo para você avaliar funcionários. Uma empresa pública ela tem plano de ação, planejamento estratégico, ela tem vários graus de governança, sabe? Até mais que uma empresa privada, fora os órgãos internos, órgãos externos, como CGU, TCU, TCE, que pegam e auditam essa empresa. Bem, independente da ideologia, por que então que a gente vai ter necessidade de contratar alguém e fazer algum concurso? Porque as pessoas que prestam esses serviços essenciais, de novo, não entrar na esfera de como definir se um serviço é essencial ou não, tá? A gente partiu do princípio que é o que está previsto na Constituição, porque esses serviços são serviços públicos, beleza? Pela definição jurídica, e é o que é importante para você que quer fazer um concurso. Então, mas por que eu vou ter demanda de funcionários? Porque as pessoas saem, as pessoas morrem, as pessoas mudam de emprego. E essas funções, seja um médico do SUS, seja um engenheiro do IPEA, seja um engenheiro da empresa que eu trabalho, da Dataprev, ou de outras empresas, ou pessoas alguém da Receita Federal, diversas atuações, prestações de serviço para o Estado, precisam de gente, por os motivos que eu já falei. Então, independente da ideologia atual, olha, eu quero um Estado mínimo, ele vai ser mínimo, mas ele sempre vai precisar existir. E por que ele não pode ser zero? Por que a gente não pode ter só área privada? Porque se a gente tivesse só iniciativa privada, ela é autofágica, ela vai comer os mais fracos. Ela não vai atender aquele cara que precisa de emprego e faz um app para ele procurar emprego, porque isso não gera lucro. Ela não vai atender aquele cidadão que está lá no meio que precisa votar e precisa de um transporte, que a urna chegue lá, ou então uma carta que chegue lá, e por aí vai. A iniciativa privada, a razão de ser dela é atingir o lucro. É óbvio que grandes empresas, as melhores empresas, elas buscam isso através, com um mínimo impacto no ambiente, e até com viés social, bem interessante, tá? Outro exemplo da necessidade de pessoas, servidores públicos, foi a recente crise no INSS. O que aconteceu? 25% do quadro se aposentou
que tinha uma proposta de uma gratificação durante alguns anos, prevendo o aumento do pedido de aposentadorias, mas esse aumento foi muito maior do que o previsto, as pessoas se aposentaram, faltaram pessoas, além do mais do erro de digitalizar o início dos processos e não o processo inteiro. Se aumentou demais a demanda e não tinha gente para atender. Então é por isso que o Estado sempre vai precisar de pessoas para prestar serviços aos seus cidadãos. Toreg, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu passei em primeiro lugar no concurso da Dataprev para a vaga de engenheiro mecânico. E tinha um lugar só, uma vaga só. É óbvio que eu não sabia isso no momento que eu estava fazendo a prova. E antes, fiz outros concursos, fiz vários concursos. Tive derrotas? Tive várias derrotas. Eu acho que não são derrotas, são batalhas. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Antes eu trabalhei na área privada. E essa área privada eu trabalhei na Gerdau, na Votorantim e no metrô. Grandes empresas, excelentes empresas para se trabalhar. Aprendi demais. Viajei, fiz viagem para o exterior, várias viagens pelo Brasil. Muito trabalho, sabe? Muito legal. Foi um período da minha carreira e eu resolvi mudar. E nessas empresas eu trabalhei como gerente de engenharia, gerente de manutenção, de produção. Em determinado momento eu resolvi atuar na área pública. E aí começou a minha história como concurseiro. Eu vou falar para você alguns valores que você vai marcar aqui, ó, no seu coração. Primeiro, você se decidiu, vai fazer concurso, quer entrar na área pública, esqueça a manada. A manada vai sempre querer te trazer para a área de conforto. Decidiu, esquece a opinião dos outros. Segundo, seja determinado. No momento que você decidiu fazer concurso público, você só vai parar quando você conseguir. E quando você conseguir, você vai perceber que você vai conseguir em vários locais. Terceiro valor para botar aqui, ó, dentro do coração. Em momentos de crise, as pessoas desistem. Você não vai desistir, pois nesse momento você vai se preparar cada vez melhor. Pois dessa forma, você vai ficar cada vez melhor posicionado na fila do trem. Eu vou explicar o que é a fila do trem. Agora, na parte final desse vídeo, a gente vai falar sobre o método do estudo. Na verdade, eu estou dando para você princípios, né? Se você se decidir, você tem muita coisa para se desenvolver nessa área. Primeira coisa que eu queria te mostrar. Fazer concurso público é como você entrar numa fila de trem. É a coisa mais antiga que tu vai ouvir no meio concurseiro. O que é uma fila de trem? Cara, tu entrou, você está lá atrás na fila. Lá atrás. Tem alguém que vem estudando há alguns anos que, quando o concurso aparecer, ele vai ser o próximo a entrar. E o que acontece? Vou dar um exemplo agora que muita gente desistiu porque o governo está querendo travar os concursos públicos e as pessoas desistiram. Eu vou sair dessa, não sei o quê. A pessoa que estava ali próxima, por exemplo, tinha que tirar de repente 85 de média para passar, tirou 83, não entrou ano passado. Ela estava ali, ela era próxima. Porque assim, estudar, cara, tirando 1% dos gênios, o Chaplin, o Einstein, o Mané Garrincha, né? Como bom botafoguense queria te falar, todo mundo é normal. Quem é mais determinado, quem trabalha mais, vai acabar passando. Então você está ali na fila de trem, chegou a sua hora, você desistiu, cara, tu saiu, o outro entrou no teu lugar. Porque quando você tentar voltar, tu esquece. Não é igual andar de bicicleta que em um segundo você pega e volta tudo. Não, tu tem que estudar pra caramba, tem que estar alimentando todo santo dia. E se você não fizer isso, você sai da fila, o outro entra no seu lugar. Então, vamos lá. Primeira coisa do método de estudo que eu queria te dizer. Você, antes de qualquer coisa, você vai virar um ermitão. Que é um ermitão árabe, um ermitão. Sim, cara, você vai virar um antissocial. Se você não tiver uma mulher muito bacana, muito linda como a minha, que me deu um apoio, cara, ela vai te deixar. Então, assim, estudar para concurso é um negócio que você acerta com quem você ama, com a sua família. Não é um projeto seu, é um projeto de todo mundo. Pois você, toda semana, tu ia no restaurante, ia jogar bola, batia papo com os amigos. Agora isso não vai acontecer mais. Se acontecer uma vez por mês é muito.
Porque toda hora conta. É importante, são 3, 4, é um projeto de 3, 4 anos em média, sabe? Ah, mas o fulano passou em um ano. Ô bicho, o cara passou no meio dos leões e não morreu. Vai passar para ver se dá a mesma coisa. Então assim, acontece. É ponto fora da curva. O cara passou em 8 anos. Pô, tá vendo? Ponto fora da curva. O normal são 4, 5 anos. É o normal. Então assim, se prepare para virar um ermitão. Se você não quer virar um ermitão, cara, trava esse vídeo agora, vai tomar uma cerveja e esquece concurso público. Simples assim, tá? Agora vamos falar do método de estudo. Primeira coisa, você tem que definir... Isso aqui é minha cola, tá? Você não vai poder usar isso no concurso público, mas aqui no vídeo eu posso. Então é o seguinte, você vai definir a sua área. Definiu a área, como área? Eu quero, por exemplo, ser engenheiro na Dataprev. Pô, bacana. Eu quero ser engenheiro da Petrobras, eu quero ser arquiteto, médico, enfermeiro. Ou então eu quero trabalhar na área bancária. Cara, você definiu o que você quer, esquece o resto. Ah, mas eu estou fazendo um concurso para ser administrativo do Tribunal de Contas da União. Cara, apareceu uma vaga para um outro cargo que a minha profissão, onde eu me formei, permite fazer, e tem só 3 matérias a mais do que eu estava estudando. Que já era. Se você variar, se você toda hora flexibilizar, toda hora mudar o que você está estudando, você não vai ficar bom em nada. E tu tem que ficar bom. Mais ou menos não passa. Então, primeira dica, defina a área de estudo, defina as matérias que compõem a sua área de estudo ou cargo que você quer e estude apenas isso. Ah, mas o outro concurso só tem árabe, só tem 3 matérias a mais, esquece. E aí, eu não faço prova desse concurso, você vai fazer. Dentro do método de estudo, você vai fazer todas as provas que pintarem. Ah, mas pintou um concurso aqui e só tem 2 matérias que eu estudo, então tu faz para treinar essas 2 matérias. O ápice do concurseiro não é estudar, eu odiava estudar teoria, é você fazer prova. Tu tem que fazer prova, eu não sei, tudo bem, eu podia ser maluco, mas no momento que eu fazia prova é quando eu estava mais calmo, mais relaxado, quando eu mais gostava. O que me incomodava muito é ficar horas e horas e horas estudando teoria. Então, exercício é o ápice, você tem que estar relaxado. Então, quanto mais tu fizer, melhor você fica nisso. Porque assim, cara, eu tenho um monte de tipo, vocês devem estar vendo, mexo no olho, passo hiperativo. Quando eu fazia a prova, você entrava ali 4 horas, nem mexia. Quando eu me mexia, porque eu estava indo para o banheiro, porque eu já ia embora. Simples assim, treinamento, muito treinamento. Beleza? Passamos pela primeira dica, vamos para a segunda então. Conheça muito, muito bem as ementas, as matérias. Desculpe, se você vai estudar português, matemática, direito administrativo, por exemplo, entre outros, conheça as ementas, ou seja, o que cai. Aí você vai fazer, esse é um trabalho, dá um trabalhinho, mas você vai pesquisar na banca que faz, ou nas bancas que fizeram esse concurso, prova, qual é a matéria que caiu. Você faz com isso um diagrama, ou seja, você vai ter a frequência de como aquela matéria cai na prova. E o que isso adianta? Cara, isso adianta. Você vai perceber que tem matérias que sempre caem. Então você tem que ser bom nessa matéria. Porque todo mundo será bom nessas matérias. O cara que passa é aquele que acerta a questão que quase ninguém acerta. Porque a questão fácil todo mundo vai acertar. Mas você tem que ter noção do que a banca gosta de pedir. Ah, Madalio, isso não, os caras sorteiam. Não, a banca gosta. São seres humanos, infelizmente são. Eles pedem repetidamente o mesmo assunto. Pode estudar, tá? Depois tu me cobra. Bem, beleza. Seja rígido, então, no cumprimento, na determinação do que você escolheu e principalmente no horário. Você vai fazer um cronograma das matérias. O que eu estudo segunda, o que eu estudo terça, e por aí, o que eu estudo sábado, o que eu estudo domingo, o que eu estudo no feriado, exatamente. E assim, no que você fizer, você vai estudar, digamos, segunda tu estudou teoria de português, olha que maneiro, eu estudei tudo sobre acentuação, certo? Pô, bacana. Acabei de estudar, vou lá fazer um batalhão de exercícios, só 50 exercícios, acertei 48, foi legal? Não foi? Péssimo, cara. Péssimo porque, eu tinha que tirar 50, não, porque não é assim que se faz. Você não pode estudar, fazer o exercício e logo após estudar a teoria. O seu cérebro te engana, você acha que guardou e não guardou nada. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você assim, quantos papéis tem na mão esquerda? Pera aí. Quantos papéis tem na mão direita? Pera aí.
Na quarta vez eu segurei os papéis com qual mão? Tu vai acertar. Agora responde isso daqui a 3 dias. Se você conseguir responder, é porque tu tá bom. Então você, paulatinamente, você vai ver que você guarda um pouco do que você estuda. Com a repetição, você vai guardando cada vez mais. Cara, isso aí tem outra dica. Pô, eu tenho que decorar 100% das regras, eu tenho que acertar 100%? Não. Você tem que saber em torno de 70%, 80% do que você estuda. Então, assim, quando eu pegava um texto, eu via uns amigos meus estudando desesperadamente, querendo grifar, arriscar tudo, eu guardava, tá aí outra dica, eu guardava as palavras-chave, aquelas palavras que me levavam para a resposta, e respondia muito mais rápido. Aí você fala assim, mas peraí, cara, você não sabia tudo profundamente? É óbvio, eu não estou estudando para ser um advogado, um doutor, um jurista, não. Eu quero é passar no concurso. Após passar o concurso, você vai procurar ser o melhor profissional possível onde você for trabalhar. A tua meta agora não é ficar bom em tudo, é passar no concurso. Repete comigo, passar no concurso e não ficar bom em tudo. Então você tem que estudar para passar no concurso. Ah, tu está falando óbvio. Cara, presta atenção nas pessoas, elas não fazem o óbvio. Elas pensam que tem que ficar excelentes, tem que saber tudo. Quer ver um exemplo? Você vai perguntar assim, pô, Árabe, como é que era o teu caderno para estudar, cara? Meu caderno, cara, não existia. Não precisa caderno. Eu tinha um sistema, usava um sistema muito legal, que trabalhava com os dois lados do cérebro. Na verdade, é o lado que você menos utiliza. Eu fazia fichas. Fichas desse tamanho assim, mais ou menos. Ó. Deixa eu até tentar melhorar aqui. Mais ou menos assim. Assim, fala a verdade. Quer dizer, ser um quadrado, né? Dando mesmo. E nessas fichas, eu colocava tópicos do que eu estava estudando. Sabe? Eu não redigia. Eu deixava o cérebro linkar os pontos, os vazios. E ele fazia isso. Cara, de início é terrível. Com 2, 3, 4 semanas, você percebe que o cérebro começa a linkar. E aí? Aqui eu botava português, aqui do lado estatística. Cara, que isso? Você é louco. Exatamente. Quando você vai fazer uma prova de concurso, as matérias que caem, a ementa, o conteúdo, por exemplo, de direito administrativo, ele não vem assim, ora, agora você vai administração direta, indireta, licitação, Não, a primeira questão de licitação, na quinta ele bota uma questão de órgãos, de diretos, e por aí vai, mistura tudo. E se você fica anos estudando tudo orientadinho, chega na prova, é tudo misturado, como é que fica o teu cérebro? Cara, então, essa é outra dica. Estude conforme cai na prova e não como é mais confortável para você. Misture as matérias. Mas você é louco, Árabe. Mas na prova tu tá fazendo... Como é que é método de fazer a prova? Não é nesse momento que eu vou falar, não é nesse vídeo, mas só um tiquezinho. Tu faz o que é mais fácil primeiro. Tudo que é mais fácil. Só que acaba o que é mais fácil, por exemplo, em inglês, tu vai o que é mais fácil em português. E se você estuda só uma matéria por ficha, se você fizer ficha, ou da uma forma que você escolher, chega na hora da prova, tu vai ter que misturar. Então, misture as coisas no seu cérebro. Ele vai agradecer. E ele pode, ele consegue, tá? Outra questão é o método de estudo. Tem método melhor? Não. Tem o que é bom para você. Na época que eu estudei, eu utilizei esse método de fichas. Eu tive, assim, simplesmente 5.000 fichas. Eu ia no banheiro com ficha, eu ia trabalhar com ficha, eu ia em qualquer lugar com as fichinhas, e em casa ali as fichinhas, porque as fichinhas eram o método de ficar lembrando da matéria. E se eu começasse a estudar de novo hoje? Eu não teria nem as fichas. Simplesmente estudava a teoria e no outro dia, quando fosse fazer exercício, faria exercício. Aqui que eu errei. Vou lá na teoria e leria só o que eu errei. E assim ciclicando, cíclico, porque quanto mais tempo você gasta com exercício, é melhor o teu estudo. Porque na prova você faz exercício, tu não faz resumo. Então você tem que fazer exercício. Então termino esse vídeo aqui dizendo isso. Foque cada vez mais em fazer exercício. E você vai passar, eu tenho absoluta certeza que vai passar. Pois você vai parar só quando der certo. Lembra aquela frase? Esqueça a manada, seja determinado e pague uma cerveja para o Árabe.
Beleza, Tarek? Tudo de bom.